Fala aí, povo mágico! Aqui é o Gui e hoje a gente vai falar sobre um assunto que parece que saiu de um filme de fantasia, de um RPG de mesa, mas que na verdade tem raízes profundas no ocultismo e na alta magia. Olha, se você gosta de esoterismo e magia, você já deve em algum momento ter falado sobre os elementais, salamandras, silfos, sereias, gnomos. Mas para você que não sabe, lá em 1566, o famoso médico e alquimista Paracelso, no seu tratado sobre as ninfas e outros espíritos, definiu os elementais de uma forma muito genial. Basicamente, eles não são fantasmas ou demônios. Eles são seres de um único elemento puro da natureza: terra, água, ar ou fogo. Em geral, a galera costuma chamar os do ar de fadas ou silfos. Os da terra são gnomos ou duendes. Os do fogo são salamandras. E os da água são as sereias e ondinas. Mas uma dúvida que já surgiu aqui pra mim é se é possível que nós, como seres humanos, eu, você, se a gente é uma encarnação de um elemental. Se um dia, em alguma vida passada, você já foi uma fada, uma sereia, uma salamandra, um gnomo. E bom, a resposta é muito doida e é mais complexa do que parece. Bom, para entender isso, a gente tem que olhar um pouquinho para nossa anatomia oculta. Olha, nós, os seres humanos, somos o que os magos chamam de microcosmo. Nós temos todos os 4 elementos que eu falei aqui em equilíbrio dentro da gente. Mas além disso, a gente tem um ingrediente secreto que os elementais não têm: o Akasha. O Akasha é o famoso 5º elemento do pentagrama. Ele é o princípio do espírito, a nossa essência divina. E é graças a esse Akasha que a gente tem um espírito imortal. A gente fica gerando karma por aí, sempre que a gente morre, a gente reencarna. E daí a gente vai, fica reencarnando vida após vida pra ficar evoluindo, né? Só que um elemental, uma fada, uma sereia, eles não têm isso. Segundo os grimórios tradicionais, esses elementais vivem centenas de anos. Só que depois que eles morrem, né, eles não reencarnam. A energia deles simplesmente se dissipa e volta para a natureza, sabe? Eles não têm esse Akasha, eles não têm essa centelha divina. Por isso eles não entram no ciclo de reencarnação que a gente entra. A evolução deles é totalmente separada da nossa. Então, a resposta mais lógica e prática seria não. Nós não somos encarnações de sereias e nem fadas, certo? Mas espera aí, existe uma exceção. Raríssima, mas existe. É uma exceção bizarra de como um elemental pode dar uma hackeada no sistema e conseguir adquirir uma caixa. Olha, mas antes de eu revelar esse segredo alquímico pra você, se você tá curtindo descobrir os mistérios da magia tradicional, já deixa um like aqui e também compartilha com aquele seu amigo que jura que é uma encarnação de um elemental, com aquela sua amiga que jura que foi uma fada na vida passada. Ajuda muito o canal crescer e me motiva a trazer mais conteúdos desse gênero pra vocês. Deixou o like? Certinho? Então bora pro segredo. Olha, como eu disse, a regra é não. Mas o interessante é que tem uma exceção para essa regra. Em 1670, um ocultista francês chamado Abade de Villars escreveu um livro famosíssimo chamado O Conde de Gabales. Tanto nesse livro quanto nos textos do próprio Paracelso, eles revelam uma única brecha cósmica: o matrimônio alquímico. Segundo essa tradição oculta, se uma ninfa, fada, sereia ou elemental consegue se unir a um ser humano com um amor verdadeiro e absoluto, essa proximidade faz com que a alma, a centelha divina ou a caixa daquele ser humano transborde. Nisso uma alquimia muito doida entra em ação ali e o elemental acaba adquirindo uma caixa, adquirindo uma alma imortal que reencarna. Aí então ele se desliga do ciclo da natureza e começa o seu ciclo de encarnação. Ah, Gui, mas isso é só historinha. A galera da alta magia levava isso muito a sério. O mais famoso é o caso de Melusina, um elemental da água que tomou a forma física. Essa elemental da água acabou se casando com um nobre francês. Ela teve filhos e estava quase ganhando seu Akasha, estava quase ganhando sua alma imortal. Até que o marido quebrou a promessa que ele fez para ela, quebrou a devoção e ela foi obrigada a voltar para sua forma elemental. E além desse, tem outro caso bizarro que foi do segundo rei de Roma, Numa
Pompílio. Dizem os registros herméticos que a esposa dele, a ninfa Egéria, era literalmente um elemental da água, que se uniu a ele para passar leis e sabedorias mágicas para a humanidade. E essas histórias são muito interessantes, então vale a pena você ir dar uma pesquisada, dar uma procurada, especialmente se você gosta desse tema elemental, de Akasha, de união e de alquimia. Ai pô, né? Mas olha, antes que te dê vontade de fazer um ritual para casar com uma sereia ou com uma fada, calma lá. No século XX veio Franz Bardon, um dos maiores magos práticos que já existiu. Ele soltou um alerta terrível sobre isso. Ele confirmou que esse tipo de casamento é possível, mas ele explicou por que a gente não vê mago por aí casando com sereia à toa. A taxa de fracasso é fatal. Para o elemental ganhar a alma, ganhar o Akasha, o ser humano tem que ser perfeito, ter um amor incondicional e ter um mental de ferro. O problema é que na maioria esmagadora o humano falha. E daí, adivinha o que acontece? Em vez desse humano puxar a sereia ou o elemental para evolução, é a sereia que arrasta o humano pro reino dela. Bardon também relata que vários magistas que tentaram fazer isso acabaram perdendo a sua sanidade e tiveram sua energia vital completamente drenada. Porque se você não tiver num equilíbrio perfeito, os elementais acabam sugando essa energia. E alguns até sofreram de uma morte repentina bizarra e mais louco ainda, ligado àquele elemento. Tipo, tentou casar com o elemental da água, sofreu um afogamento sem explicação. Resumindo, é uma operação alquímica de altíssimo risco e que quase ninguém sobrevive para contar a história. Eu tô trazendo aqui por uma mera questão acadêmica, beleza? Isto é só uma hipótese, não é, Tom? Uma questão acadêmica. Ou seja, felizmente ou infelizmente, não somos reencarnações elementais. Os poucos que conseguiram furar essa bolha através do amor e da magia são casos raríssimos. E não é natural, sabe? A gente tem nossa própria linha de evolução e os elementais têm a própria linha de evolução deles. Então, tirar eles do reino deles, da linha de evolução deles, para colocar no nosso ciclo de evolução é uma coisa que, beleza, até pode acontecer de uma forma raríssima, mas não é natural, não é o jeito natural que eles evoluem, entende? Bom, e o preço de tentar fazer isso pode ser a própria vida do mago. Mas e aí, o que achou dessa história toda? Você já conhecia o conceito de Akasha e do matrimônio alquímico? E você aí que tá encalhado, teria coragem de tentar um matrimônio astral com uma sereia sabendo dos riscos? Ou prefere deixar os elementais quietinhos na natureza deles? Deixa sua opinião aqui nos comentários, eu quero muito saber o que vocês fariam. Novamente, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima e um grande abraço!